Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um dia de graça. Te agradecemos pela nova manhã, onde a tua misericórdia também se renova. Amém, Senhor. Te agradecemos pelo plano da redenção. Te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus, que se prontificou a vir até nós, tomar o nosso lugar na cruz. Amém, Senhor. Pedimos, Pai, que nos ajude nesta manhã a termos consciência do plano da redenção. A termos consciência como educar faz parte desse plano. Que o Senhor nos ajude a desempenhar a nossa principal missão nessa terra, que é preparar os nossos filhos para a eternidade. Amém, Senhor. Nos ajude, Senhor, a entender a tua mensagem, que teu Espírito nos ilumine, nos capacite e nos ajude a sermos instrumentos da tua paz. Fale, Senhor, por meu intermédio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O título da nossa palestra de hoje é Pequenos Deuses. Muitas vezes a gente lê a história de Israel, e eu estou falando isso por mim, mas como esse povo, poucos dias depois de ver o Monte Sinai flamejante, rebombando com a voz de Deus, ver aquela manifestação do poder de Deus, ouvir a voz de Deus, poucos dias depois estava adorando o bezerro de ouro. Como é que pode aquele povo que viu o mar vermelho se abrir, que viu o maná cair a cada manhã, reclamar daquele jeito e não seguir as ordens de Deus? A nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, presença constante de Cristo entre eles, e eles não seguindo as ordens de Deus, duvidando de Deus. Irmão, será que nós não adoramos deuses? Outros deuses? Será que nós não idolatramos nada? Talvez não nos ajoelhemos diante de um bezerro de ouro. Mas nós vamos ver hoje o que tem sido mais comumente adorado entre o nosso povo. Não estou falando de fora. Eu não estou falando de incrédulos. Eu estou falando entre o nosso povo. E estou falando daqueles que creem na verdade adventista do sétimo dia para o nosso tempo. Pequenos deuses. Somos as primeiras gerações de pais decididos a não repetir com os filhos os erros de nossos próprios pais. Isso é uma boa coisa, não é? Não é uma boa coisa? Até 1940, a educação era por repetição, né? Educava o filho conforme foi educado. Na ponta da chibata, né? Aquele negócio assim. Criança não pode falar nem para pedir para ir no banheiro. Às vezes, criança se fazia xixi porque não podia interromper o pai para pedir no banheiro. Quando o pai batia no filho, tinha que chamar ou necrotério, entendeu? Era cruel, em alguns casos, ou em muitos casos. Nossa geração não quer repetir esses erros. Tá certo isso? Tá certo? Tá certo. Só que é o seguinte, o diabo, quando ele não consegue segurar, o que ele faz? Ele empurra. Ele não quer você no centro da vontade de Deus. Ele quer você ou de um lado ou de outro. Então nós fomos a primeira geração que não quer mais repetir esses erros. Para quem chegou agora, o título da palestra é Pequenos Deuses. E se nós estamos adorando outros deuses, como Israel no passado adorou a imagem do bezerro de ouro, será que estamos ou não? Então a nossa geração não quer repetir os erros do passado. Com o esforço de abolirmos os abusos do passado, somos pais mais dedicados e compreensivos. Tá certo até aí? Tá certo? Certo? A gente não quer repetir os erros do passado, então nós somos mais dedicados e mais compreensivos. Até aí tudo bem.
Mas por outro lado, agora que veio o outro lado, os pais mais bobos e inseguros que já houve na história. É o que eu falei, o diabo tenta segurar aqui. Não conseguiu, ele tenta empurrar para lá. Ele não quer você no centro da vontade de Deus. Os pais de agora não querem repetir os erros dos pais do passado. Brutalidade, e não tinham amizade com os filhos, mal conversavam. E hoje, então, agora vamos para o outro lado. Qual é o outro lado? Pais bobos, inseguros. O grave é que estamos lidando com crianças e adolescentes mais espertos do que nós, ousados e mais poderosos do que nunca. Eu estava com dificuldade no meu smartphone. Um piazinho que tem menos da metade do meu tamanho. Tio, deixa que eu faço. E nada, sabe? Estão bem avançados. Nós estamos lidando com crianças espertas. Parece que nossa tentativa de sermos melhores pais, passamos o quê? De um extremo para o outro. Irmãos, isso não é só na educação de filhos. Isso é em todas as áreas da vida. A gente conhece um tema, a gente vivia lá comendo qualquer coisa, de qualquer jeito, aí a gente conhece a mensagem de saúde, então a gente vai lá para o outro lado. Aí, vai lá para o outro extremo. Sempre a vontade de Deus. E equilíbrio, irmãos, não é fazer uma coisa certa ou errada, uma coisa certa ou errada. Isso aí é mornidão. Equilíbrio é andar no centro da vontade de Deus. Imagine aquela figura da pessoa que está andando sobre uma corda. Isso que é equilíbrio. Equilíbrio não é uma balança que você põe erro de um lado e acerto do outro e ela fica assim. Isso é mornidão. Temos que andar no centro da vontade de Deus, sem estar no extremo, nem outro, sem nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Romanos 2,3 diz que a gente não deve saber mais do que a nossa fé. Parece que em nossa tentativa fizemos algo errado. Assim, somos a última geração de filhos que obedeceram aos seus pais. Eu estou falando da minha geração. A minha geração, eu não encontro na próxima geração filhos obedientes. Raramente. A última geração de filhos que obedeceram aos seus pais. E a primeira geração de pais que obedecem aos filhos. Vocês estão vendo algo comum? Os últimos que tivemos medo dos pais e os primeiros que tememos os filhos. Meu pai está aqui. Meu pai falava uma coisa, era aquilo. Retruca para ver. Uma vez eu chamei minha mãe de boba. Tomei um tapa na boca, o sangue espirrou na hora. De costa de mão, assim, ó. Não digo que ela está certa, ela não corrigiu da maneira correta. Ela corrigiu dentro do que ela conhecia. Esse abuso que nós pais não queremos repetir nos nossos filhos. Por outro lado, a gente deixa o filho chamar de bobo. Ai, que gracinha. Você entendeu? Saiu do extremo e foi para o outro. Os últimos que cresceram sob o mando dos pais e os primeiros que vivem sob o jugo dos filhos. E o que é pior, os últimos que respeitamos nossos pais e os primeiros que aceitamos que nossos filhos nos faltem com respeito. Teve uma criança que cometeu uma grosseria com a mãe assim, grave, na minha frente, lá em casa. Aí sabe o que ela fez? É que ele está fora de casa. E quando ele fica fora de casa, ele fica estressado. Nós aceitamos que os filhos nos faltem o respeito. Então a gente acha desculpas. Ele dormiu pouco. Ele está doentinho. Ele não comeu bem. E começa a achar justificativa para as atitudes negativas dos filhos.
Antes se considerava um bom pai aquele cujos filhos se comportavam bem, obedeciam suas ordens e os tratavam com devido respeito. Isso era antes. Esses eram os bons pais. Consideravam-se bons filhos as crianças que eram comportadas, obedeciam e respeitavam seus pais. Mas à medida em que a hierarquia familiar foi desaparecendo, inverteram-se os valores. Nós vamos falar, no final, aspectos práticos da educação de filhos. E eu vou voltar a falar sobre hierarquia. Quem inventou a frase criança primeiro? Vocês já ouviram criança primeiro? Quem inventou isso? Na Bíblia tem isso? Tem? Aonde? Mas elas foram sozinhas ou os pais estavam juntos? Então. Legal. Beleza. Gostei da contribuição, valeu. Eu não tinha pensado nessa, mas foi muito boa. As criancinhas não estavam sozinhas e não foram antes dos pais, os pais estavam na frente. Tanto que Jesus falou, deixa eles virem, mas depois. Não impeçais, eles estavam bloqueando a passagem das crianças. As crianças têm direitos, mas elas têm que saber o lugar delas na hierarquia. Filho é o último da fila. Papai, mamãe, filho mais velho, o outro pequeno é o último. Nessa situação, Jesus estava ensinando para o povo o meio termo. Justamente o costume era as crianças não terem direito. Sim. E aqui os pais também chegaram, as crianças não tinham a importância. E onde Jesus falou, deixar elas vir. Sim. Então os adultos vêm, as crianças Sim. também vêm. E o outro está ensinando a importância do equilíbrio. E mesmo nessa, Jesus fala, apela aos pais para deixarem os filhos. Então, ainda aí há uma hierarquia. Precisa da autorização dos pais para que deixem os filhos ir a Jesus. Exatamente. Né? Venham crianças, não é isso? Bom, e são os filhos quem agora exige dos pais que respeitem suas ideias, gostos, preferências e sua forma de agir e viver. Um pai falou comigo assim, rapaz, não sei o que eu faço. A minha filha já escolheu o local da festa, a lista de amigos, o presente que ela quer, o tema da festa, e é no lugar mais caro da cidade. Eu não tenho dinheiro para isso, eu tenho que me virar para conseguir isso aí. Por quê? A sua filha, quantos anos ela está fazendo? 14. Foi nem 15 que geralmente as meninas fazem negócio. 14 anos, já escolheu o local da festa, a lista de amigos, o presente, o tema, quem vai cantar, quem vai não sei o quê. Pais respeitam as ideias, gostos e preferências, forma de agir dos filhos. Parece que isso é uma obrigação, eu tenho que fazer isso. Senão minha filha vai ficar complexada, porque, coitadinha, a amiga fez, agora é a vez dela. Oh, que trauma será para a sua vida. Exigem patrocínio para suas necessidades imaginárias. Acha que precisam isso, aquilo, um iPad novo, um smartphone novo, uma mochila nova, um passeio diferente, não sei o quê, uma roupa tal. E os pais têm que patrocinar. Depois eu vou contar para vocês como é que eu resolvi esse problema em casa, do patrocínio. Não ajudam nos deveres domésticos e quando começam a trabalhar não assumem responsabilidades com as despesas da casa, mas gastam egoisticamente. Ajudar nos deveres domésticos é obrigação, não é favor, não. Ai, filhinha, por favor, lava a louça para a mamãe hoje, minha mão está tão... Não, tem que ter, já tem que estar enquadrado na rotina da casa. Você não come lá, não bebe lá, não dorme lá? Ajuda lá, é simples, sim, faz parte. Tem que, desde pequeno tem que ajudar, desde pequenininho. Minha memória antiga ainda está razoável, perdendo a memória recente já, mas eu me lembro, pequenininho, eu lustrando rodapé, que é casa encerada, rodapé de madeira, minha mãe encerava rodapé e eu ia com o paninho lá, lustrar rodapé, passava enceradeira. O meu sonho era passar o escovão. Porque depois da enceradeira tinha o escovão ainda. Eu achava lindo aquilo, mas eu não tinha força para o escovão ainda. Colocar as crianças no trabalho é bom. Me lembro em cima de uma cadeira mexendo polenta, manga comprida,
e luva, porque aquilo espirra. 40 minutos, 45 minutos, 1 hora mexendo polenta. Eu ia lá, eu achava lindo aqui. Mexer polenta. Vai se queimar. Se queimar, não tem problema. Aprende como é que não encosta mais. Uma vez que queima. A Karina, quando era novinha, tinha a mania de enfiar o dedo em tomada. Queria botar o dedo na tomada. Aí o que eu fiz? Como um pai preocupado com o filho, ficava vigiando. Aí comprei uns protetores de tomada que não existiam no Brasil. Importei. Quer dizer, comprei de um importador caríssimo. Aqueles negócios, aqueles plugzinhos que hoje é comum, pus em todas as tomadas da casa. Agora estou tranquila, não vai tomar choque. Aí fomos jantar na casa de um amigo, quando eu vejo ela está lá tentando pôr o dedinho na tomada, eu falei, agora cada lugar que eu vou ter que levar plug? Não está certo. Sob protesto da família, fui chamado de Mengele, e eu falei um dia assim, filhinha, põe o dedo na tomada. Que legal. Nunca mais. Tirei todos os plugs e dei para um amigo que estava com meus problemas e não tinha coragem de fazer isso. Agora nunca mais botou dentro de tomada. Resolveu. Eu estava ali do lado, qualquer coisa poderia socorrer. Acabou o problema. Simples assim. Agora são os pais que têm de agradar a seus filhos para ganhá-los e não o inverso como no passado. Isso explica porque tantos pais fazem de tudo para agradar os filhos. Os pais querem conquistar os filhos, com medo de perdê-los. Mas não sabem que fazendo isso estão perdendo os filhos. O autoritarismo do passado encheu os filhos de medo dos pais. A debilidade do presente gera medo e menosprezo ao nos verem tão débeis e perdidos como eles próprios. No passado, a forma errada de educar, os filhos tinham medo dos pais. E hoje, os filhos têm desprezo pelos pais. Não veem os pais como líderes, como conselheiros, como exemplo. Se sentem perdidos. Por isso que eles buscam em outras fontes. Você vê tantos jovenzinhos buscando nas amizades, na rua, nas drogas, etc., alguma coisa. Um time de futebol. Os filhos precisam perceber que estamos à frente de suas vidas como líderes. Eles precisam de perceber isso. Que nós estamos à frente deles como líderes. Capazes de sujeitá-los quando necessário. Lembra que eu contei a história do tapa que eu dei na mão do menino? Onde ele foi sentar depois? No meu colo. Por quê? Ele precisa de líder. Ele precisa de alguém, ele tem que saber que tem alguém cuidando dele. Que o repreenda, que o discipline. Vou até contar a história. A irmã da Gabi, quando era pequenininha, estava batendo na boneca. A Gabi chegou e falou assim, por que você está fazendo isso na sua boneca? Eu amo ela. Aí a Gabi deu um tempinho e falou assim, e você gostaria que a mamãe batesse em você? Ela fez assim. Os filhos precisam de ter certeza que os pais vão guiá-los quando eles não sabem para onde ir. Agora, se são aqueles pais que ficam perguntando, filhinho, você quer isso? Filhinho, você gosta disso? Filhinho? Que confiança que o filho vai ter nessa direção. Ele que é o guia. É assim que evitaremos que os nossos filhos se afoguem no descontrole e tédio no qual está fundada uma sociedade que vai à deriva sem parâmetros nem destino. Os filhos são de líderes, irmãos. Um povo sem Deus. Nós vimos o que aconteceu com Israel quando ele rejeitou a Deus. Eles foram para o buraco. Filhos sem pais que exerçam liderança e autoridade, ocorre a mesma coisa. Vai decadência moral, espiritual e tudo mais. Se o autoritarismo suplanta, o permissível gera descrédito, desconfiança e medo. O autoritarismo do passado suplantava as pessoas, o permissivismo gera descrédito, desconfiança, medo. Não sei o que é pior. As duas situações são ruins. Apenas uma atitude firme, respeitosa, coerente com os princípios do Evangelho lhes permitirá confiar em nossa idoneidade para governar suas vidas. Coerente com o que, irmãos? Com os princípios
do Evangelho. O Evangelho não é permissivo. O Evangelho é condicional. Se me obedecerdes, tem as bênçãos. Se me desobedecem, não tem as maldições. Porque vamos à frente liderando-os e não atrás carregando-os, rendidos às suas vontades. A gente tem que ir à frente dos filhos, não atrás dos filhos. Carregando os coitadinhos. Os limites abrigam os filhos com amor ilimitado e profundo respeito. Limites. Crianças precisam conhecer limites, e desde pequenininho. A exemplo do que a lei de Deus é para todo o universo. A lei de Deus coloca limites para a nossa proteção. A lei de Deus é amor. As regras da família também é uma demonstração de amor. Quando você fala para o seu filho não pôr a mão no forno, é porque você não quer que ele se divirta? Ou porque você não quer que ele se queime? Não quer que ele se queime. Protegendo. É assim todas as regras. Quando você fala, essa pessoa não é boa para você ter amizade, porque essa amizade é perniciosa. Você sabe a que vai levar. Esse rapaz não serve para ser seu namorado. Essa é a parte mais difícil de acreditar nos pais. Porque, como o pastor falou ontem aqui, o amor é cego. Mas os pais têm uma visão boa para isso, vocês não imaginam. Então, se o pai não está de acordo, presta bem atenção. Cercas, limites, proteção. Antes de falar dos aspectos práticos da educação de filhos, eu queria soltar o vídeo. Eu pedi para a Mariana gravar um depoimento, ela queria regravar, mas eu falei, não, vai assim mesmo, não precisa nada profissional, quero só que você fale espontaneamente alguma coisa a respeito da sua educação. Eu gostaria que vocês vissem, a Mariana gravou isso na Itália, ela gravou ontem. Sem cortes, nem edição. Vocês vão ver a Bíblia mais linda do mundo. Bom dia. São muitas as teorias de como educar os filhos hoje em dia. Tem várias correntes dizendo que deve fazer uma coisa e deve fazer outra, mas ainda são mais diferentes as ideias dos efeitos de cada uma delas na vida dos filhos no curto prazo a longo prazo. E hoje eu gostaria de falar para vocês não sobre uma nova teoria, não para defender uma nova ideia, mas eu gostaria de falar para vocês, de modo prático, os efeitos da educação que eu tive no meu lar, na minha vida hoje. Então, o meu nome é Mariana e eu tenho 19 anos agora, mas a educação começa na barriga, não é verdade? E eu gostaria de contar para vocês um pouquinho dos meus primeiros anos, de como que isso foi na minha vida. Eu lembro que, bom, eu tenho que admitir que eu tenho um gêniozinho bem forte. Então, e esse gêniozinho tentava dominar desde pequenininha. Já começou, bom, enfim, isso não me importa tanto. Mas eu queria dizer para vocês que, mesmo com isso na cabeça, uma coisa ficou sempre bem clara para mim. Quem é que manda e quem é que obedece. Na minha casa ficou muito claro que quem manda são os pais e os filhos obedecem. Mas, para falar a verdade, não gostei muito dessa ideia, não. E eu tentei reverter o assunto. Desde muito cedo eu tentei mandar. Mas não demorou muito até eu entender que isso não ia funcionar. Então, fiquei com raiva, porque eu não entendia esse ponto. Por que que eu tinha que obedecer? Meus pais falavam, porque a gente tem mais experiência, porque você não sabe ainda as coisas, mas isso não falava nada pra mim. Eu simplesmente não entendia. Hoje sim, graças a Deus que eles não me deixaram mandar. Mas enfim, nesse ponto, eu entendi que eles mandavam e eu obedecia. E eu acho que para cada criança é diferente. Algumas demoram mais tempo para entender, outras demoram menos tempo para entender, mas todas elas são inteligentes o suficiente para, depois que ter entendido, parar de tentar.
ou pelo menos reduzir muito as tentativas de mandar. Então eu me lembro de coisas que aconteceram, os meus pais me contam coisas que aconteceram que eu tentava mandar, mas a um certo ponto eu entendi. E nessas coisas de quem manda, quem obedece, muitas vezes eu recebia ordens que eu não queria fazer. Eu acho que as crianças podem se identificar comigo. Muitas vezes vai arrumar a mesa, ou tirar a mesa, ou não sei o que lá, e eu não queria, eu queria fazer uma outra coisa. Mas o que sempre acontecia era que, mesmo eu não querendo, eu tinha que fazer. Não podia trocar por alguma outra coisa, não podia fazer depois, eu não podia enrolar. Eu tinha que fazer. E eu agradeço ao meu pai porque ele me deu uma dica. Um dia ele olhou bem pra mim e falou assim: você sabe que você tem que comer essa beterraba ou essa abóbora. Se você comer ela primeiro, você tá ainda com fome. Então vai ser mais fácil pra você. A cada vez que você deixa ela mais pro final, você vai ficar com a barriga mais cheia e vai ficar mais difícil. Você vai ter que comer de qualquer jeito. Melhor comer ela primeiro. E eu gostei desse... Eu entendi, eu concordei com ele. A partir desse momento eu comecei a fazer as coisas que eu não gostava primeiro. Mesmo tirar a mesa. Não ia importar, eu ia ter que fazer de qualquer forma. Porque eu sabia que com meu pai o não era não e o sim era sim. O faça era faça, o não faça era não faça. Então eu ia ter que fazer. Melhor fazer com alegria. De verdade, vai ter que fazer de qualquer jeito. Então eu gostei muito desse princípio que meu pai me falou. E eu passei a praticar isso na minha vida. E realmente as coisas ficaram mais fáceis. Mas às vezes eu mesmo assim não queria obedecer. E o que acontece quando a gente acorda um dia sem querer obedecer ou se a gente recebe uma ordem contra a vontade? Se eu fizesse ao contrário, se eu lutasse pra alguma coisa pra fazer contra, sempre eu acabava tendo as consequências. Então eu tinha um castigo, ou quando eu era muito pequenininha eu recebia punição de física. Mas a partir do momento que mas não foi necessário muito, aliás, quase nada. Mas a partir do momento que eu comecei a entender já, não precisei mais disso. Mas o que ficou bem claro pra mim era que a desobediência tinha consequências. Eu ficava com raiva, porque eu já disse, meu temperamento é bem forte. Então, pra mim, tudo era causa de ter raiva. Então eu batia em alguma coisa que tava, não assim pra destruir, mas eu ficava com o pé ou com a mão, eu ia fazendo a contragosto. Mas no fim das contas eu entendi que eu não podia fazer nada contra, esperneando ou não, ia ser a mesma coisa. Então, depois de um certo tempo, eu entendi isso. Demorou um pouco, mas eu entendi que quem manda são os meus pais. Eles sabem o porquê. Se eu receber uma ordem, eu vou ter que fazer. Querendo ou não querendo. E se eu não fizer, tem consequências. Se eu fizer primeiro, é melhor. Se eu fizer com alegria, é melhor pra mim. É melhor pra todo mundo. Isso foi um incentivo para eu poder obedecer. Mas também com a minha mente muito fresquinha, eu queria saber o porquê das coisas. Eu acho que os pais sabem que as crianças sempre perguntam o porquê. Diz que é porque é uma fase, mas a minha fase do porquê nunca passou. Mas tudo bem. Enfim, mas o porquê, ele é muito interessante, ele ajuda as crianças a entenderem a vida. Mas não quando o porquê é uma forma de acusação, ou uma forma de escusa, de desculpa, para não fazer o que está mandado.
Ah, filha, vai arrumar a cama. Por quê? Ah, porque precisa ficar bonita pra não... Mas por quê? Ah, porque essa discussão pode demorar o dia inteiro. Na minha família, ficou tudo muito claro que eu tinha que obedecer sem entender. Que eu podia perguntar o porquê, mas depois de ter obedecido. Que não era o problema de eu entender ou não entender, que eu podia entender tudo que eu quisesse entender, mas que eu não podia fazer do porquê uma condição para obedecer. Isso foi muito importante para mim também. Então eu passei a mudar as minhas perguntas. Quando meu pai ou minha mãe me mandavam fazer alguma coisa, eu falei assim, eu vou obedecer, mas eu posso entender o porquê que você está me mandando isso? Então já era uma outra história. Eu não estava usando isso para me defender ou para alongar o período, para ficar um pouco mais brincando até eu ter que realmente fazer a coisa. Mas, então, foi basicamente isso que realmente me ajudou. E sempre ficou muito claro também que essa questão de, sim, eles vão me ajudar. Eu recebo uma ordem, são eles que mandam, eu recebo uma ordem, eu tenho que fazer, se eu fizer primeiro e com alegria é melhor pra mim, e quando eu não faço tem uma consequência. E eu devo fazer, mesmo sem entender, porque eles sabem o que eles estão pedindo, às vezes eu não tenho capacidade ainda de entender. Isso é bom mesmo pra nossa vida hoje, tem um reflexo na nossa vida que a gente às vezes não entende o que Deus está pedindo. Mas a gente tem que obedecer mesmo assim. E que mais pra frente tudo vai ficar mais claro. Mas eu também tenho que dizer que na minha casa, sim, tudo foi muito claro assim pra mim. Mas meus pais, eles brincavam comigo. Minha mãe fazia artes assim, artes no sentido de desenhava, pintava, construía boneca. Meu pai me pegava, me girava, me fazia dar risada. Então eles brincavam comigo. Não era somente o faz isso, faz aquilo. Essa é coisa importante, foi importante pra mim. Pra eu entender que eles não são só máquinas de dizer o que eu tenho que fazer, mas eles realmente querem o meu melhor. E a minha mãe sempre me dizia, se eu fiz alguma coisa que ela não gostou, ela falou assim, olha filha, eu gosto de você, eu amo você, eu só não gostei do que você fez. Isso também foi importante pra mim, porque a gente entende que não é que os pais brigam com a gente porque não gostam da gente, mas porque gostam da gente e querem nos educar. E, enfim, a minha educação foi sempre assim. Tinham regras que tinham que ser cumpridas. E eu ficava com raiva muitas vezes na hora, mas depois eu entendia que elas eram pro meu bem, que elas eram boas. E isso me salvou muitos problemas, muitos conflitos na vida. Na minha casa nunca pude deixar comida no prato, nunca pude comer fora de hora. E pra mim hoje isso foi uma bênção, porque hoje eu não tenho nem tentação de comer fora de hora, entende? Eu nunca fui acostumada assim. Ou eu sempre tinha que comer de tudo, um pouquinho mais hoje, um pouquinho hoje, um pouquinho mais amanhã, um pouquinho mais amanhã, daquilo que eu não gosto, até que eu passo a gostar. E hoje eu gosto de tudo, eu não sofro nenhum problema. Hoje quando eu posso ir na casa de qualquer um, eu como aquilo que tem. Tive que fazer trabalhinhos na minha casa, ajudar com isso, ajudar com aquilo. Tudo bem que foi um pouquinho tarde, mas eu aprendi. E hoje eu acho que é uma bênção, porque eu sou independente, eu me sinto livre, eu posso ir onde eu quiser, eu sei lavar minha roupa, eu sei cozinhar pra mim mesma, eu sei fazer o que eu quiser. E eu tava mesmo esses dias, antes de até de ter essa ideia de fazer esse vídeo, eu tava conversando com umas pessoas e eu tava falando pra eles, eu agradeço a Deus pelos pais que Ele me deu, porque se eu não tivesse esses pais, eu não sei como seria hoje. Eu tenho um temperamento muito forte, se eles não tivessem tido essa disciplina comigo de realmente fazer a palavra deles valer, eu
eu estaria controlando a mim mesma, sei lá com que neurônio, sei lá com que pouca experiência, e a ser sempre ansiosa, porque aqueles que tomam conta de si mesmos não tem como correr a ninguém outro, a ninguém mais. Aqueles que não têm um líder em quem confiar são líderes para si mesmos, e esses sempre têm essa ansiedade, porque eles que são os líderes, então eles que têm que tomar o controle. Mas enfim, é isso. Eu gostaria de agradecer a Deus porque a educação que Ele apresenta é a melhor. Eu gostaria de incentivar os pais de hoje a terem um momento de recriação com os filhos, a mostrarem para eles que eles fazem tudo aquilo que é possível para deixar eles felizes. E assim os filhos vão entender que até as ordens são para o bem deles. Mesmo se eles ficarem com raiva, que depois eles vão entender o porquê dessas coisas. E vai deixar muito mais fácil para eles terem controle de si mesmos depois. Vai evitar muitas tentações, vai dar a eles mais liberdade e mais confiança e mais paz. Então, eu incentivo os pais e as crianças a se submeterem aos pais e os pais a estudarem a palavra e verem o que realmente importa, o que realmente Deus quer que eles façam e fazer valer a palavra com amor, com carinho, mas com firmeza, para que os filhos sejam realmente disciplinados como Daniel. E é esse meu desejo para você, que Deus te abençoe. Bom, vamos falar sobre aspectos práticos, né? Aspectos práticos da educação. O primeiro ali é a hierarquia, que já vai aparecer ali. Hierarquia. Os filhos precisam saber em que posição eles estão na família. Então, quando você fala assim na refeição, primeiro as crianças, o que você está ensinando? Que eles são o primeiro lugar. Que eles são o primeiro lugar. Gente, não é para matar a criança de fome. 2 minutos, 3 minutos não vai fazer diferença nenhuma. Mas primeiro papai, mamãe, se tiver vovô, primeiro vovô. Depois ele já entende qual é o lugar dele na hierarquia. Crianças precisam respeitar os mais velhos. Precisa ceder o lugar para os mais velhos. Irmão, gostaria de dar uma contribuição em relação a isso, porque já faz um tempo, não foi agora. Eu já tinha ouvido o irmão falar a respeito disso, uns bons aninhos atrás, que a criança não tem que ser a primeira na hora de comer, né? E a gente nunca tinha parado para pensar nisso, né, Flávio? E aí a gente ouvindo isso, eu falando com o Flávio, é mesmo, Flávio, a gente tem que ensinar eles que eles não são prioridade, não, que eles têm que respeitar. E a partir desse dia que a gente viu, a gente sempre faz assim, quando é para comer, primeiro os pais, quando tem visita em casa, primeiro as visitas, vocês ficam por último. Isso vai mesmo. ter comida para vocês também. Sim. E quando a gente vai na casa das outras pessoas, as pessoas assim, alguns já chegaram pra gente e falaram, eu nunca vi um negócio desse. É um bom já testemunho. teve gente que ainda também reclama, fala, mas por que você não deixa eles serem os primeiros? Ué, mas o que tem? Eles vão comer. Não vai Eles morrer. vão 5 minutos de morrer diferença. fome. Ah, não, mas você tem que deixar eles irem primeiro, tadinho. Eles estão com fome. Não, eu também tô. Esse é o ensino da serpente. Hierarquia, respeitar os mais velhos, cumprimentar os mais velhos, dar o lugar, entendeu? Isso é um aprendizado de casa, já com os avós, com os tios mais velhos. Outra coisa, bom, isso eu vou falar em outro lugar, na disciplina. Castigo. O último estágio é o castigo físico. Primeiro você esgota os estágios anteriores. Quando é pequeno, não adianta conversar. Você vai conversar com a criancinha de 1 ano e meio. Olha, filho, eu vou te explicar. Papai não pode comprar isso porque o dólar está R$4. Não dá. Entendeu? Então, criança pequena tem que bater mesmo. Não é para machucar. Aprender comando simples. Não. Não, é. Para. Isso. Para de fazer. Isso. Não é não. Se o não é não de vez em quando, a criança fica confusa. E as crianças sabem. A minha netinha, pequenininha, 2 aninhos, em casa tem
coisas de mar lá, como é que chama? Caramujo, não? É isso aí. Grandes assim e tal. Na altura da criança. E a mãe falou para não mexer. E ela já sabia o que era não. Mas olha só como a criança testa. Então, imagina que aqui esteja lá o enfeite, lá, o caramujo lá. Aquilo fácil, caiu, quebrou, né? Então ela punha a mãozinha assim e olhava para a mãe. Aí punha a mãozinha mais pertinho e olhava para a mãe. Aí punha a mão mais pertinho e olhava para a mãe. Quer dizer, o que ela está fazendo? Testando. Se você não tem uma atitude enérgica, a criança fica sem vergonha. Aí o não vale mais. Castigo, irmãos, tem que ser proporcional. O castigo tem que ser proporcional ao delito. Tem pessoas que castigam por coisas que não precisam castigar. Por exemplo, a criança está na mesa, tal, derruba um suco, por exemplo. Pai, já... Não, isso é um acidente. A criança está andando, escorregou, caiu em cima do vaso, quebrou o vaso, e aí? Vai bater na criança? Não. Você vai instruir, olha, tenha cuidado. Esses castigos, esses acidentes, isso não merece castigo, merece só orientação. O que tem que ser castigado é rebelião. Quando você fala não e ele diz faço, aí é peia. Entendeu? Aí tem que ter uma reprimenda. Quando ele desafia a sua autoridade, aí merece castigo. O resto tem que ser orientação. Né? Coitadinho lá, acabou de pôr a roupinha, bonitinho para ir na igreja, aí se vomitou em cima. Vai apanhar por isso? Ele não vomitou porque ele quis, a gente não vomita porque quer, vomitou porque tinha algum problema na comida, apanhar ou escorregou e caiu em cima da sujeira do cachorro, e aí vai apanhar por isso? Não, ele não se jogou ali. É diferente quando a pessoa intencionalmente desobedece. Os pais às vezes ficam com raiva por causa que a coisa dá trabalho. Imagina a criança trocadinha, se sujou, aí você tem que dar banho nela, trocar de roupa. Mas é isso aí, é a sua tarefa. Não adianta bater por descontrole, bater porque fica nervoso. O castigo é proporcional ao delito. E sabe qual é o melhor castigo? Qual que é o melhor castigo, Manuel? Qual o castigo que você menos gosta? Vai pensar. Ficar no quarto. Para ele é ficar no quarto. Se eu desse esse castigo para a Mariana, ela ia amar. Ei, que legal! Vou passar o dia lendo. Ia ficar. Para a Karina eu já não podia dar esse castigo. Ia ser para ela a morte. Então o castigo tem que ser diferente, adequado para cada criança, tirando o que ele mais gosta. Se o que ele mais gosta é sair, brincar, pular, correr, estar fora, o castigo é ficar no quarto. O outro que gosta de ficar ali recluso, o castigo é outra coisa. Entende? Tira o que a criança mais gosta. Tira o que a criança mais gosta. E não é assim, tirar por 15 minutos. É um período que ele sinta que realmente perdeu bastante. Por exemplo, a Karina levou um castigo de ficar 15 dias sem sair de casa. 15 dias. Só para a escola e voltar. Nem fazer trabalho com amiga, nada dessas coisas. E ela falou para mim, 15 dias? Eu falei, você está achando muito? Tô, 30 dias. Nunca mais reclamou do prazo do castigo. Impressionante. Então, é assim, funciona assim. Pai manda, filho obedece. A gente tem que entender que pai tem autoridade. E a gente não faz isso para magoar os filhos, a gente faz isso para entender que eles entendam quem manda. Mas eu acho que às vezes tem um extremo aí. Alguns pais às vezes não ensinam causa e efeito, consequência, etc. Então, creio assim, você diz para sua filha que ela tem uma certa liberdade de sair de casa, para ir na casa da amiga, e tem um horário para voltar, mas ela desrespeita a sua regra. Eu creio que ela deveria ser punida dentro dessas mesmas condições. Você vai ficar sem sair de casa, com essa liberdade, por 30 dias. Sim. Mas, por exemplo, há muitos pais que fazem o seguinte, você vai ficar de castigo. Você não pode mais ir a um determinado, você não vai mais fazer aulas de violino. Tipo, o que tem a ver aquilo que é Ou então vai ler a Bíblia, vai ler 3 capítulos da Bíblia, vai escrever. Sim. Então, acontece que muitos pais eles dão a punição errada. Sim. Eu acho que ela tem que entender, eu estou sendo punida porque eu descumpri aquela regra, e dentro daquela regra você punir com a consequência daquilo que eu gosto, que é ir à casa da minha colega. Às vezes não dá para você punir dentro da mesma situação, porque ela não se repete com frequência.
Mas você tem que achar um castigo que seja educativo. Nunca punir com serviço, nunca punir com nada religioso. Imagina, se a punição é ler a Bíblia, ler Espírito e Profecia, como é que a criança vai encarar aquilo? Imagina, tem um livro muito bom que chama Ouse Disciplinar. Não lembro o autor. Vocês não vão encontrar mais em livraria, mas em sebos vocês encontram. Ouse Disciplinar, um livro muito bom, ensina esses aspectos de como disciplinar a criança. Excelente, excelente. Como bater, a hora de bater, as circunstâncias que você deve castigar. Mas tirar os privilégios é uma coisa muito interessante, quando o filho já entende. Quando o filho não entende, não adianta. Você vai ficar sem usar a roupinha do Homem-Aranha. Bom, ele nem devia ter roupinha do Homem-Aranha, mas... E aí? A criança nem entende, para ele não significou nada. Igual, tem até Você vai comer só 5 sobremesas, nenhuma mais, quer dizer... sabe, castigos que não levam a nada. Isso... A menina vai achar o máximo. Você tem que dosar o castigo conforme a necessidade. Atitudes nos cultos. Gente, culto, filho, a adoração é em família. Filhos têm que sentar com os pais, não é com o amiguinho. Filho senta com pai e mãe. E nem com o amiguinho junto. O amiguinho senta a menos que ele for um convidado seu. Mas aí, nesse caso, é o seu filho, você e o amiguinho. Nunca os dois juntos. Capite? Porque senão você está ali dando corda dando ambiente para o inimigo. Sai do meio da tentação. Se tivesse um amiguinho do seu lado aí, a tentação era dar uma cochichadinha, falar, mostrar. E nada de desenho, levar coisa para pintar, biscoito. Gente, biscoito na igreja. Sabe, atitudes nos cultos começam em casa. As crianças que têm culto doméstico e os pais precisam erguer o altar da família. Precisa ter cultos em casa adequado aos filhos, adequado à idade, fazer com que eles participem dos cultos. Uma vez eu pedi para a Mariana preparar um culto de sexta-feira à noite. Foi a primeira vez que eu pedi ela preparar um culto de sexta-feira à noite. Você precisa de ver que culto. Ela passou a tarde da sexta-feira preparando o culto. Você precisa ver coisa linda. Dá para os filhos essa responsabilidade. O culto tem que ser adequado à idade. Tá? A orientação da criança, a aula adventista, tudo traz isso, irmão. Se a gente lê aqueles livrinhos de capa vermelha, está tudo ali. Crianças que são irreverentes na igreja, sabe por quê? Porque elas não têm culto familiar, ou se tem, não aprenderam a se comportar no culto familiar. Uma boa dica para aprender a prestar atenção no pregador Sim. por exemplo, fazer risquinhos. Quantas vezes o pregador fala a palavra amor? Aí, só que você vai ter que fazer também. E aí a criança vai ficar prestando atenção quando que vai sair da boca do pregador aquela palavra que ela precisa riscar. E já dá um incentivo para ela ir se preparando. Sim. E assim vai crescendo, mas em relação à pregação. Estive em uma casa recentemente, um culto em família, as crianças sabiam bastante da Bíblia, eles cantavam hinos do inário, eu até pensei que eles iam cantar. E foi, qual hininho para as crianças? Vamos cantar hino para as crianças, menina. Castelo Forte. Falei, ótimo, tá bom? E você vê, os pais estão ensinando, as crianças participam e sabem verso de cor. As crianças sabem tanta porcaria de cor, ensina verso bíblico para eles. Põe a Bíblia melódica para eles escutarem, vai decorando, faz um caderninho bonito, cada verso que eles decoram, põe lá no caderno. Aí, rotineiramente ou periodicamente, você revisa aqueles que ele já decorou para ir mantendo, vai colocando novos. Irmãos, educar gasta tempo. É para isso que você casou. Casou? Não é só para lua de mel, não. Agora tem que educar os filhos. Então, a atitude nos cultos, isso vai determinar a atitude na igreja. Rotina. Criança precisa de rotina. Desde nenê. Hora do banho, hora do sol, hora da mamada. Precisa de rotina. Se não tem rotina, complica. Você quer estragar uma criança, não tem a rotina. Tem que ter hora certa para tudo. Ele já sabe que nenezinho já está esperando aquele horário. Entende? E manter essa rotina o máximo possível, mesmo em viagem. Às vezes é difícil, mas o máximo possível. Ter rotina. Faça uma rotina. Siga essa rotina com seus filhos. Tem hora de estudar, a hora da recreação, a hora de ajudar, tudo, a hora de deitar. Não tem que ficar mandando. Vai dormir que dá tarde. A criança lá, vai dormir que dá tarde.
É a hora de dormir, acabou. Já sabe, já vai. Entendeu? Rotina, precisa pôr rotina. Recreação. Está esquisito isso aí, mas agora foi. Recreação, irmãos. Tem que evitar competição. Competição é do diabo. Até se uma outra oportunidade a gente puder falar sobre isso, mas competição não tem nada a ver com o Evangelho. Quem criou competição, e seja em que nível for, pode ser um vôlei aqui fora. Não, se tem um que ganha e um que perde, não é de Deus. Vocês imaginam os discípulos, 6 de um lado, 6 do outro, jogando uma pelada e Jesus apitando? Não tem. Não existe isso, gente. O Antigo Testamento tem ordem para tudo. Você vê o Antigo Testamento, Deus deu ordem para Israel até como fazer as suas necessidades no mato. Você sabe disso? Que entre as armas o povo de Israel levava uma pazinha para quando eles tivessem necessidade de escavar um buraquinho igual gato para tampar as fezes. Olha o nível de detalhe das instruções de Deus. Não tem uma linha ensinando competição. Não tem uma linha incentivando o esporte. Nada. O esporte é pagão, tem origem pagã, é inventado pelo diabo. E nós trouxemos o esporte para cá com a teoria do mundo, que é bom, que o esporte é exercício. Esporte, eu tenho lá uns equipamentos de musculação, eu vi aí uns equipamentos de musculação, enxada, picareta, pá, tá tudo aí. Muito bons os equipamentos de musculação. Ótimo exercício. Quer fazer exercício? Abre uns buracos aí de 80 por 80 para plantar mudas. O Giancarlo vai ficar feliz. Está achando que está meio... Vai lá, pega o enxadão, abre lá. Sossegado, não tem problema. Recreação é importante. Qual é a recreação que a gente tem que fazer? Também de natação, uma coisa que vai salvar a sua vida. Não é um esporte assim, é não entrar em competições. Sim. Eu não estou dizendo que a gente não deva fazer nada, a recreação é interessante, é importante, é ordenada por Deus, mas qual recreação? Não competitiva. É aquela que você faz em família. Recreação que você faz em família. Vai o papai, a mamãe, o filhinho e a vovó. Se a vovó não pode ir em tudo, ela vai numa parte, mas pode. Agora sim, o marido vai jogar bola e a mulher vai, sei lá, jogar peteca do outro lado. Não funciona. Então, a recreação em família. Irmãos, o princípio é estar junto com a família. As famílias mais felizes são aquelas que estão mais tempo juntas. Então, ajudar o filho a encontrar recreação saudável. Nem joguinho bíblico, tá? Agora, o diabo inventou um dominó bíblico. Sabe esse negócio? Dominó. Aí para jogar de sábado. Dominó bíblico. Tem aqueles jogos de... Tudo que compete não é bom. Por quê? Tem um monte de problemas. O que perde fica chateado, o que ganha fica vaidoso, orgulhoso, e tem uma rivalidade. Se o princípio é amar um ao outro, agora a gente vai derrotar o outro. Não faz sentido competição. Mas é entre amigos. Quantas brigas eu já vi em esporte entre amigos? Nossa, quantas brigas. Né, pai? Quantas brigas no futebol, né, que o senhor teve, né? Teve que até sair fugido, né? Bom. Elogio com a mãe também nessas horas, né? Nessas competições aí. Pois lembram muito a mãe, exatamente. Das competições e dos movimentos bruscos, ela acaba levando à violência, que estimula o sistema nervoso e a pessoa tem violência. A alimentação, irmãos, você dá para a criança chocolate, açúcar, comida estimulante, carne, depois quer que ele fica comportado na igreja, não tem jeito. O moleque fica uma pilha, o menino fica uma raio... Como é que é a Não, tem aquela outra lá. O Duracell, ele fica ali. Não tem jeito, dá a comida certinha para a criança. Comida certa, na hora certa, a criança vai ficar calminha, livra dos sons. Por isso que o plano de Deus é um pacote, sabe, irmãos? É um pacote. A gente vai falar de alimentação, aí tem que falar de morada no campo, está tudo ligado. Você tem alimentação boa, mas seu filho está no meio do tumulto, barulho de todo lado, trânsito, buzina, som, aí você quer que ele fique calminho. Entendeu? Aquela poluição visual, isso cansa. Tem um amigo que mora no sítio lá, ele raramente vai à cidade. Um dia eu convidei ele para ir para Campinas, coitado.
nasceu lá, viveu quase toda a vida lá. Quando ele sai para a cidade, ele sai para a cidadezinha pequenininha de 4 mil habitantes. Eu levei ele para Campinas. Passou um dia comigo em Campinas. Ele falou assim, no dialeto mineiro, né? Cansei mais que eu trabalho na roça o dia inteiro. Muita coisa passando na vista da gente assim, que eu mesmo. Você está entendendo? A gente não se dá conta de que essas coisas cansam. Mas cansa. Aí você supõe o seu filho nessas condições e quer que ele seja saudável. Então você vê como está tudo eu acho que acabou, né? Como ele está tudo envolvido. Então, irmãos, amanhã vocês vão ver um depoimento da Karina, que eu pedi para 15 minutos também, um depoimento da Karina, e eu vou falar sobre finanças, como você lidar com os filhos e as finanças, né? Porque às vezes o filho quer comprar uma coisa, você não pode, ele pede, você quer dar o mais barato, ele quer o mais caro, o filho quer um presente, você acha que já tem. Como é que a gente lida com a situação? E quando é grande, deve dar mesada, não deve dar mesada? Mesada que eu estou falando em dinheiro, tá, irmãos? Não é... Então, a gente tem que... Não é agressão física, não. Essa não... Então, amanhã nós vamos ver esses aspectos. Eu agradeço a atenção de todos e, irmãos, acima de tudo, direção do Espírito Santo. O que o irmão pregou hoje de manhã aqui foi muito especial. Pedir a direção do Espírito Santo. Não adianta eu catalogar todos os itens aqui e dar regrinha para A, para B, para C. Vai aparecer, o diabo inventa uma nova que não está no catálogo, você se perde. E outra, às vezes é diferente, uma circunstância diferente da outra, como você mesmo falou, não dá para aplicar. Então, irmãos, isso aqui são só noções. A gente tem que buscar, em primeiro lugar, na palavra de Deus. Orientação da criança, espírito de profecia, o Lar Adventista, tem esse livro aqui também que é muito excelente. Ouse disciplinar, buscar orientação. E joelhos no chão, buscando direção do Espírito Santo. Para cada coisa, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a nossa grande salvaguarda. É contar com a direção do Espírito Santo, que o Senhor nos ama. E ama os nossos filhos também. E os nossos filhos são dele, não são nossos. Eles são a herança do Senhor. E se nós nos colocarmos nas mãos de Deus para educar os nossos filhos, o Senhor certamente vai nos habilitar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos, Senhor, incapazes de cumprir essa obra tão grande, Senhor, de educar filhos para o Teu reino. Nós somos indignos, nós mesmos temos falhas no nosso caráter, temos dificuldades, trazemos muitas vezes problemas desde a infância, porque não fomos educados da melhor maneira. Senhor, ajuda-nos, Pai. Tem misericórdia de cada pai que está aqui, cada um que será pai. Que o Senhor possa instruir com o Teu Espírito. Que o Senhor possa nos levar a buscar na Tua Palavra a orientação mais segura. Que o Senhor nos ajude a, com amor, fazermos o Teu serviço. Ajuda-nos, Senhor, que possamos ter famílias que sejam o maior sermão que pode ser pregado. Que a nossa família possa ser um testemunho vivo do Teu poder sobre homens caídos nesta terra. Que sejamos testemunhas, Senhor, não só para os que estão aqui ao nosso redor, mas para todo o universo, do poder da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.